Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês grandissimamente, em nome de Jesus. E eu venho através desse vídeo aqui contar um pouco, da minha história, do meu testemunho de mudança de vida. E eu sei, tem muita gente que tem testemunhos maravilhosos aí, e eu não posso deixar, de falar do meu testemunho. Lógico, eu tenho falado para várias pessoas, mas eu quero deixar gravado nas redes sociais, para que outras pessoas vejam, para que muitos ouçam o que Deus fez na minha vida, como testemunho de mudança, de transformação, e fazer com que eu tivesse uma nova oportunidade de viver nessa terra agora de uma maneira diferente, E enquanto eu vou contar o testemunho, só que eu quero ler uma palavra aqui antes de contar o testemunho. Essa palavra que eu vou ler, ela está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19 e versículo 20, que está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha que bênção nessa palavra. Essa palavra aqui, por que eu li ela? Porque aqui Deus está dizendo assim: olha, eu tenho proposto a você a vida e a morte, está diante de ti, o caminho que leva para a vida, o caminho que leva para a morte, o caminho que leva para a bênção e o caminho que leva para a maldição. Só que nós é quem temos que escolher o que nós queremos. Nós temos que escolher junto, lógico, a nossa família também, o que nós queremos. É a vida, então nós devemos seguir o caminho que leva para a vida. É a bênção, nós temos que seguir o caminho que leva para a bênção. Caso contrário, nós vamos nos deparar uma hora ou outra diante da maldição ou diante da morte, a morte física mesmo. Por que eu estou falando isso? Olha só, eu no ano de 99, eu estava lá na cidade de Campinas, lá em São Paulo, trabalhando, construindo um shopping. E lá nessa cidade, muita gente lá na construção. E nessa cidade tinha um homem, eu acredito que ainda tem aí, um servo de Deus. Eu nunca mais vi ele depois que eu saí dessa empresa. E ele trabalhava justamente lá na bitoneira. Nesse tempo eu era ajudante, Hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão física e tenho uma profissão espiritual, um trabalho espiritual que é divulgar a palavra de Deus, é ser ministro do Evangelho, ser pastor. E eu procuro honrar isso de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Procuro fazer sempre o meu melhor, e eu sei que eu vou alcançar a fazer ainda coisas melhores ainda. Por quê? Porque cada vez mais que a gente vai fazendo, se a gente fizer de todo o coração, com dedicação, Deus vai ajudando e a gente vai aperfeiçoando para que seja melhor. Então, o que acontece? Nesse ano lá de 99, eu estava afundado no mundo das drogas, bebida, era exagerado, mesmo trabalhando, recebendo ali um salário razoável, mas eu não conseguia me desvirtuar da questão dos vícios, das drogas. Era maconha, cocaína, crack. É complicado, é terrível. A pessoa que vive, ou que tem alguma pessoa na família que vive nessa situação, sabe muito mais do que aqueles que só ouvem falar, Porque ouvir falar é diferente de quem tem a experiência, E essa é uma experiência ruim, uma experiência negativa, que a gente sabe que a questão da bebida, a questão dos vícios, das drogas, mata pessoas. Tem matado pessoas bastante, não é pouco, não é muito, de vez em quando nós escutamos falar: olha, morreu fulano, consequência da bebida, morreu fulano, consequência das drogas. E o que acontece?
No meu caso, precisava de uma pessoa para trabalhar com esse que cuidava da bitoneira, né? Daí o meu encarregado me escolheu e falou para mim ir lá ajudar ele. Mas não era por acaso, já era Deus trabalhando ali já para poder me conduzir para um caminho que pudesse me livrar da morte no futuro. Só que eu sempre fui uma pessoa, né, bem decidida naquilo que eu fazia. E se alguém chegasse para mim e falasse, tentasse me convencer de mudar a opinião, era difícil, eu não aceitava de jeito nenhum. O que aconteceu? Fui trabalhar com esse irmão, né? Ele era um servo de Deus, um crente. E aí ele numa hora, né, lá um dia na hora do almoço, ele estava com mais 2 irmãos sentados, conversando ali e tal. E aí eu peguei, sentei ao lado deles. E ele começou a falar para os amigos: olha, esse aqui é o meu ajudante, o fulano, né, falou meu nome e tal. E aí eu estava com uma Bíblia e disse: olha, eu vou ler aqui um versículo para você. E nisso ele leu o versículo e perguntou o que eu entendia daquele versículo. Eu falei algo ali, eu não lembro qual foi o versículo, não lembro o que eu falei também, só lembro que ele falou assim: olha, parabéns, você serve para ser pastor. Só que daí eu peguei e pensei assim: deve ser isso por isso que dizem que os crentes não são certos da cabeça. Se esse cara soubesse a vida que eu estou vivendo, o caminho que eu estou trilhando, né, como é que eu estou, ele não falaria essa bobagem. Mas Deus, ele não quer saber o que a pessoa está fazendo, ele quer saber o plano que ele tem para a pessoa, né? O mais interessante, o mais importante é o que Deus tem planejado para a pessoa viver a partir do momento que a pessoa escuta a voz de Deus, como eu li aqui nesse versículo. Deus disse assim: olha, eu tenho como testemunha contra ti os céus e a terra. Então, os céus, anjos, né, os que já estão lá na glória com Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, o próprio Jesus, os apóstolos, todos aqueles que ouviram a voz de Deus e seguiram o plano, são testemunhas contra nós, de que realmente Deus é fiel, Ele é verdadeiro no que Ele está falando. Agora, nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Por quê? Como assim dar ouvido? É obedecer, seguir o conselho. E aí, o que acontece? Nesse tempo, eu passei mais ou menos uns 6 meses, porque eu ouvi a palavra, né? E na casa que eu morava também tinha um senhor de 81 anos, que ele me chamava para ler a Bíblia para ele. Eu não tinha contato com a Bíblia, não gostava de ler a Bíblia. Eu ouvia falar, a Bíblia é um livro maravilhoso, mas eu não gostava de ler. E aí o que acontece? A partir desse momento, eu fui ler para esse senhor, ele pedia para mim: olha, lê lá em João capítulo 10, lá no Evangelho de João capítulo 10, você encontra lá falando de Jesus é o bom pastor, e o versículo 10 em específico diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então esse versículo chamava muita atenção. Eu estava preso no vício, só que eu não aceitava isso, eu não concordava que eu era viciado. Eu dizia: não, na hora que eu quiser eu largo isso aí, na hora que eu quiser eu saio. Mas não era assim, era dominado. Às vezes passava um mês, aí a pessoa já fica admirada: poxa, eu passei um mês sem beber, olha que maravilha. Mas o mais maravilhoso é a pessoa passar o resto da vida dela vivendo de uma maneira que os dias se prolonguem. Porque no versículo 20 aqui que eu li, está dizendo assim: Deus é a nossa vida, Ele é a minha vida, Ele é a sua vida que está ouvindo, Ele é a longura dos nossos dias. O que significa? São os dias se prolongando na terra, e para isso nós precisamos tomar cuidado. Como é que nós estamos vivendo? Porque do jeito que eu estava vivendo, os meus dias cada vez mais estavam diminuindo, a ponto de eu sair de lá, né, de São Paulo. Eu comecei a pensar: se eu não sair dessa vida que eu estou vivendo, eu não vou demorar muito. Começou a vir uns pensamentos na minha mente, mas eu não queria largar. Eu achava bom a questão de beber lá cervejado, eu achava bom a questão das drogas, eu achava bom a farra, a curtição, era o máximo para mim. Eu não me via vivendo fora disso, né? E aí Deus tinha um plano, e esse plano Ele já estava revelando para mim. Só que eu não queria saber negócio de estar no meio de crente. Qual é a diversão de crente, né? A vida que crente leva. E aí o que acontece?
voltei lá para o meu estado, né? Sou do estado do Piauí, voltei lá para a cidade lá de Uruçuí, Piauí, passei uns meses lá recebendo seguro-desemprego e tal. Depois eu vim acompanhando a empresa a qual eu trabalhava em São Paulo, já na época que eu vim, no ano 2003, 2004, então final do ano 2004, 2005 eu vim para o estado do Pará, em especial para a cidade de Barcarena, né? Hoje eu moro na cidade de Barcarena desde 2005, né? Vai fazer 20 anos, e quando eu chego na cidade de Barcarena, eu cheguei para arrumar um emprego, né, na empresa, já vim, né, para fazer o teste lá, a profissão que Deus me deu, né, e eu não consegui passar no teste de primeira. O que eu fiz? Eu lembrei lá do que eu estava fazendo em São Paulo, dos crentes, fui para a oração, era de manhã, meio-dia e à noite, porque eu queria uma bênção, eu queria um emprego. Aí repeti o teste, com 15 dias depois, passei no teste. Olha, maravilha. O que eu fiz para Deus? Tchau, Senhor. Consegui a bênção, então agora eu já não preciso mais ficar incomodando o Senhor, orando, agora eu vou viver a minha vida. Fui trabalhar, recebendo salário. O que eu fiz? Voltei para a questão das drogas e a bebedeira. Final de semana, farra, curtição, cervejada, churrasco com a galera, aquilo era o máximo. E começou a agravar agora um problema de saúde. Comecei a dar um problema no coração devido às consequências do álcool e das drogas. A questão do álcool, tem pessoa que diz, não, mas eu não bebo bebida forte, eu bebo cervejinha, mas é álcool, o álcool vai tendo consequências, vai de qualquer forma, vai diminuir o tempo da pessoa, e não é para isso que Deus fez a gente. E eu comecei a sentir as consequências, e eu comecei a lembrar, e para quem que eu recorri? Comecei a falar com Deus, meu Deus, me ajude, eu não quero morrer nessa condição, muito novo, né? Mas do jeito que eu estava agindo, eu tinha que colher, né, os frutos que eu estava plantando. Só que Deus não queria, como eu falei aqui, Deus está dizendo, eu coloquei diante de ti dois caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção e da maldição. Mas Deus dá um conselho, diz, escolhe a vida. E eu não queria mesmo assim. Aí quando eu comecei a orar, Deus pedindo ajuda, o que aconteceu? Deus começou a mandar um pessoal, uns crentes de igrejas diferentes, né? Ia lá evangelizando, passava na rua fazendo oração com as pessoas e me chamavam para os cultos. E eu não quero saber negócio de crente, eu não quero estar no meio de crente, eu não dá certo, a minha vida é diferente da vida de crente, então não tem nada a ver. Mas eu queria ser livre daquele problema. E aí eu sabia que se eu morresse naquela condição, não tinha perdão, ia para a condenação, direto para o sofrimento, para o inferno, que é complicado. Tem pessoa que diz que depois que a pessoa morre, acabou. Mas eu acredito no que Jesus fala, né? Jesus, ele mostra claramente na questão do rico e do Lázaro. O rico viveu a vida dele de maneira esplêndida, só curtição, só maravilha, vivendo ali, aproveitando mesmo, aproveitou o máximo. Depois que ele morreu, ele foi para o Hades, e lá em tormento, ele não plantou nada para a eternidade, não teve como colher nada lá de bom, a não ser o sofrimento. E Lázaro, Jesus disse que Lázaro estava mais acima, no seio de Abraão, e ele olhando para o alto, viu Lázaro lá descansando, e ele sofrendo lá naquele tormento, sede, pedindo para Abraão, pediu para Lázaro colocar o dedo na água, para poder refrescar a língua dele. E Abraão disse, meu filho, você teve tudo, os seus bens na terra, aqui você não tem nada, você não plantou para cá. Então você que está ouvindo esse vídeo, está vendo, está assistindo, olha, presta atenção, você tem que plantar. A vida eterna é real, a vida após a morte é real. Isso aqui, nós estamos nessa terra com um propósito, ouvir Deus, se arrepender dos nossos pecados e andar com Deus, viver com Deus. No versículo 20 aqui, eu li,
Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, versículo 20. No versículo 20 diz: Ele é a tua vida, Deus é a nossa vida. Nós não podemos só falar da boca para fora, nós temos que ter a palavra dele no nosso coração e praticar. Então, quando eu chego aqui na cidade de Barcarena, passei um ano ainda nesse sofrimento, um ano, 2005 a 2006. Quando eu saí em 2006, no mês de fevereiro eu saí, desempregado agora profissional. Na minha cabeça, agora eu sou profissional, logo eu vou estar fechado, vou estar empregado, vou estar ganhando dinheiro de novo e tal. Só que as portas estavam todas fechadas, todas, uma dificuldade tremenda. Andava para um lado, para outro, não conseguia, E aí, passaram-se 6 meses desempregado, do dia 1º de fevereiro até o dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto eu comecei a trabalhar, mas durante esses 6 meses, 4 meses, eu já passei na igreja. Como foi que aconteceu? Nesses convites, as pessoas convidando e tal, eu vi alguém me fez uma chamada, até na televisão, e essa pessoa mostrando nessa chamada um corredor. Nesse corredor estava ali as portas se fechando: saúde, família, prosperidade, sentimental, e a última porta ela se fechava assim com os raios de luz ali, a porta se fechando. Então dava a entender que era a porta da salvação, porque Deus ele enviou Jesus para salvar a gente, para que a gente possa trilhar esse caminho da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é questão simplesmente de ter uma religião e ir ao Pai, tem que ser através de Jesus. E quando a gente chega até Jesus, ele é como o médico, por exemplo. A pessoa vai no médico, está com problema de saúde devido à consequência do álcool, da bebida, e o médico diz: você tem que largar a bebida. Então Jesus, quando nós chegamos até ele também vai dizer: olha, o que está causando problema em você é isso aqui, você tem que largar isso aqui, larga isso aqui que você vai poder viver. Mas tem pessoas que eles vão no médico, por exemplo, o médico físico aqui, o homem aqui na terra, o médico diz: a bebida está lhe causando problema, largue se você quiser continuar a ter mais vida aqui na terra. Mas mesmo assim tem pessoas que preferem morrer do que largar o vício da bebida ou das drogas, aquilo que vai destruir ela, mesmo ela sabendo. Por quê? Porque ela gosta daquilo ali. Eu gostava, eu fazia porque eu gostava, mas chegou um momento que eu entendi: eu vou ter que largar. Como é que eu vou viver sem isso aqui? Hoje eu entendo, eu não preciso mais de maneira nenhuma de cervejada, de bebida, de droga, não preciso mais, eu nem sinto falta. Por quê? Porque hoje eu ouço a voz de Deus e me alimento da palavra de Deus, daquilo que Ele me ensina, vivo aquilo que Ele me ensina. Então isso vai fazer com que a gente fique tão cheio daquilo que realmente é bom, que nada mais vai servir para nós daquilo que prejudicava, não vai mais ter espaço. E a partir do momento que eu ouvi essa chamada, eu fui participar de um culto. Esse culto tinha poucas pessoas, era 3 horas da tarde, poucas pessoas, 5 pessoas ou 6 pessoas, ouvi a palavra, recebi a oração e ali eu fui liberto. Olha, nunca mais eu tive desejo de beber, de usar droga, nem nada. Por quê? Porque Deus operou, o Espírito Santo de Deus operou na minha vida. A partir daquele momento, eu me senti tão grato com aquilo ali. E a questão da saúde, o problema do coração devido à bebida, devido ao álcool, Deus me curou naquele momento. Desde esse tempo, desde lá de 2006, hoje nós estamos em 2023, hoje eu estou gravando isso aqui no dia 18 de setembro de 2023, estou gravando esse vídeo aqui. Já dei vários testemunhos, mas eu estou gravando para deixar nas redes sociais. O que aconteceu? De lá para cá, o que eu tenho procurado é ser grato a Deus pelo que Deus fez. Ontem eu estava ministrando para o pessoal nos cultos de domingo, sobre a pessoa ser grato a Deus. Estava ministrando sobre Ezequias, isso no
segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 24 e 25, que Ezequias adoeceu de uma doença mortal. O que ele fez? Ele foi orar a Deus, mesmo sabendo que aquela doença era para a morte. Ele orou. O que Deus fez? Deus deu vida para ele, curou ele. Mas o problema de Ezequias foi que depois que ele foi curado, ele não correspondeu à benignidade, à misericórdia de Deus, ao benefício que Deus fez para ele. O que é corresponder? Ele não foi grato, ele não reconheceu o que Deus fez. Imagina, a pessoa, ele pede a Deus, Deus opera, depois ele nem agradece, né? Para mim, agradecer é permanecer com Deus, é viver com Deus o resto da vida. Então foi isso que eu fiz. Se eu cheguei daquela forma, todo complicado, e Deus operou na minha vida, o que eu fiz? Eu entendi, eu tenho que ficar no meio dos crentes. A partir de hoje, eu vou viver no meio dos crentes, porque Deus me mandou eu ficar no meio dos crentes. Então, isso é um resumo do meu testemunho. Hoje eu tenho o título de pastor. Quantas pessoas foram curadas pela oração que eu faço? Glória a Deus por isso, né? Porque Deus me deu essa capacidade, e pode dar para qualquer pessoa que quiser viver com Ele verdadeiramente. E então, quantas pessoas largaram a vida errada de ouvir eu pregando? E você que está ouvindo aí, meu amigo, minha amiga, o que você está esperando para você largar aquilo que está prejudicando você? No momento que você está ali na curtição, na bebedeira, na farra, é maravilhoso, mas depois você vê as consequências, você até pensa, eu tenho que largar isso aqui. Quando é que você vai largar? Você vai esperar morrer? Porque muitos morreram. Eu, graças a Deus, que Deus me teve misericórdia de mim, me tirou desse caminho. Então, como é que começa? Você reconhecendo, eu estou com um problema e eu preciso de ajuda do meu Deus. E dessa ajuda, você tem que entender, a partir do momento que Deus me tirar disso, eu não posso mais voltar. Amém? Então, quero só fazer uma oração aqui, finalizando. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e aquelas que vão assistir, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, assim como o Senhor me tirou, meu Deus, dos vícios, das drogas, da bebida, me curou da enfermidade. Eu oro por essas pessoas, esses que estão com problema de saúde. Em nome de Jesus, eu determino a cura sobre eles agora. Eu determino a libertação do vício da bebida, do vício das drogas. Eu digo, todo mal desapareça da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E meu Deus, assim, meu Pai, eu abençoo a vida do teu povo, no nome de Jesus. Olha, a todos vocês um forte abraço. Vou ficando por aqui. Compartilhe com os amigos aí esse vídeo, compartilhe, dá um likezinho, se inscreve no canal, me ajude aí. Você não paga nada, né, por se inscrever no canal. E Deus abençoe a vocês grandissimamente, no nome de Jesus.